Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero te convidar, você, meu irmão, você, minha irmã, a que vocês peguem suas Bíblias, se aproximem do seu televisor, porque nesta manhã Deus falará ao nosso coração uma palavra extremamente importante para você que ama a verdade e que deseja fugir, se desvencilhar de toda forma de engano. A mensagem que eu trarei hoje é uma mensagem extremamente importante, uma mensagem específica para um problema em que nós estamos agora vivendo e enfrentando enquanto Igreja de Jesus Cristo. Isso porque sempre, de tempo em tempo, surgem profetas no meio do povo, profetizando em nome de Deus. Sempre houve profetas, desde a era do Antigo Testamento até a era do Novo Testamento, sempre Deus tem enviado os seus profetas. E, ao mesmo tempo, também tem surgido falsos profetas. Então, quando nós, o povo de Deus, se depara com aqueles que se autodeclaram profetas, dizendo que trazem da parte de Deus uma mensagem específica para o povo, é preciso que antes de nós nos lançarmos servilmente a esse falar, é preciso que nós ouçamos em primeiro lugar o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que nos dizem assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Esta é uma autêntica profecia, uma autêntica palavra de Deus, quando diz: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai-os, se procedem de Deus, se procede, da parte de Deus ou da parte do mundo, da parte do maligno, da parte da carne. E talvez você que nos esteja assistindo nesta manhã, pergunte assim, dizendo: como eu posso saber se aquele falar procede do espírito da verdade ou do espírito do erro? Como nós podemos saber? Bem, de antemão, você precisa saber de uma coisa, que sempre quando um profeta fala, ou ele fala o falar divino mediante a exposição da Escritura Sagrada, ou ele traz um falar inédito, um falar novo, um falar específico para o povo de Deus em um determinado tempo. De um modo ou de outro, não importa se é pela exposição da Escritura ou se é o falar inédito mediante dom de visão ou dom de revelação, seja um ou outro, ambos precisam passar pelo crivo da Escritura. Na sua casa você tem uma Bíblia, coloque à prova o falar dos profetas à luz da Bíblia. Se o falar de tal pessoa, de tal profeta, estiver de acordo com a Bíblia, é o Espírito da verdade. Siga e obedeça e serás bem-sucedido. Entretanto, se o falar de determinado profeta ferir a Escritura ou não estiver em acordo, se houver dissonância, se houver atrito com a Escritura, com a palavra de Deus, então tal falar é do espírito do erro e você, portanto, deve fechar a porta da sua casa e também do seu coração para tais palavras espúrias, para tais sofismas que não procedem de Deus. Nesta manhã, eu quero falar de modo específico de um profeta importado dos Estados Unidos para o Brasil, chamado Morris Cerullo. Ele tem se apresentado como profeta de Deus. Ele não se nega, ou ele não esconde, não omite o fato de ele próprio se autodeclarar profeta de Deus. Ele diz:
Deus me disse: filho, vá ao Brasil. Até aí tudo bem, porque Deus pode sim enviar profetas. E saiba, se você é um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, você deve estar aberto ao falar dos profetas, não sem responsabilidade, mas colocando à prova cada falar. E o que eu quero fazer nesta manhã é trazer o falar do Morre Cirulo, que todos vocês ouviram em mensagens na semana passada, semana retrasada, também no ano retrasado, e trazer essas palavras e colocá-las à luz da Escritura. Segundo ele próprio declarou com suas palavras, Deus o enviou ao Brasil para ministrar 3 dons. O primeiro, o dom do discernimento. O segundo, o dom da visão espiritual, que juntamente com o dom do discernimento, visa levar o povo de Deus a discernir o tempo em que nós vivemos. Ou seja, este ano de 2011. Para então, se você puder, segundo as palavras do profeta Morre Cirulo, discernimento e visão, você então não vai hesitar em se apropriar da terceira bênção, que ele chama de medida extra, ou seja, dizendo que Deus vai fazê-lo prosperar, ou fazer-te prosperar financeiramente, com riquezas materiais abundantes. À custa de quê? À custa de um ato de fé, isto é, uma oferta de R$ 911. Quando eu olho para isso, a princípio, eu me assusto muito, mas eu não posso julgar. Eu preciso, como diz a Bíblia, colocar à prova se esse espírito é o espírito da verdade ou o espírito do erro. E então, quando eu escuto esta ministração desse chamado profeta para a nossa nação, eu verifico que ele se utiliza de vários versículos da Escritura. E quando, irmãos, nós ouvimos alguém usar textos da Bíblia, tome muito cuidado, porque o diabo também sabe usar textos da Bíblia Sagrada, a exemplo de Mateus capítulo 4, versículo 6, quando o diabo disse para Jesus: pula daqui abaixo do pináculo do templo, porque está escrito que Deus enviará os seus anjos para te guardar, para que não tropeces em nenhuma pedra. O diabo recitou parte do Salmo 91, dizendo para Jesus: está escrito. Mas Jesus, reconhecendo o falar do dragão, da serpente, do diabo, respondeu-lhe dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus nos ensina que você não pode se alegrar diante de um texto recortado, diante de um texto isolado e aplicado arbitrariamente, sem os seus devidos contextos. Cuidado! Quando alguém falar para você, abra sua Bíblia, como fez o Morre Cirulo, no livro de Joel, Joel capítulo 2, e então vocês devem ter aberto a palavra, e eu quero pedir que vocês agora abram para um exame do texto-chave que ele se utilizou para falar da medida extra. Joel, um profeta do reino de Judá, um reino que por causa da desobediência a Deus, estava sofrendo grandes consequências de seus pecados. E o profeta Joel, então, diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 1, dizendo: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Este foi o texto que ele leu, mas uma coisa ele não disse para você, querido, amado irmão em Cristo e telespectador. Ele negou a você este elemento importantíssimo aqui no versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Aqui você tem um vocativo. O vocativo é aquele que é chamado para ouvir essas palavras. Deus dirige estas palavras para uma pessoa específica, ou para um povo específico, para um sujeito específico, dizendo: vocês,
filhos de Sião. E aqui cabe urgentemente que o povo de Deus distinga claramente o Antigo Testamento do Novo Testamento, porque são duas alianças que Deus fez com o povo. O Antigo Testamento, uma aliança que Deus fez com os filhos de Sião, com o povo de Israel, a nação de Israel, filhos carnais de Abraão, Isaque e Jacó. Morre Cirulo sabe disso. E aquele, Silas Malafaia, que o traz com tanta boa vontade e com tanto interesse, também sabe que o Antigo Testamento é uma aliança que foi feita com a nação de Israel, como o próprio texto nos declara. E que hoje, o Novo Testamento é a aliança do Calvário, feito com todo aquele que crer, seja judeu ou gentil, não importando a nacionalidade. O Cerulo, ele não falou para você que esse texto restringe-se especificamente aos filhos de Israel. Ora, mas lhe disse que Deus lhe revelou que assim como Deus iria abençoar o seu povo naquele tempo, também o faria nos dias de hoje. Ora, mas vejam que quando ele se apropria desse texto, ele foge do seu contexto. Sabe qual é o contexto dessas bênçãos aqui? Abra a sua Bíblia, eu te convido, para que você leia. Não confie nas minhas palavras, mas acredite nas palavras de Deus. Todo profeta que falar em nome de Deus não pode divergir ou contrariar a Escritura Sagrada. Veja o contexto de Joel, capítulo 2, aqui em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 12, que diz: terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela, a terra, continuamente desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Leia Joel 2 e leia Deuteronômio 11, e você verá que quando Deus fala com o povo de Israel, queria abençoá-los na sua terra, dando a chuva, chuva temporã, chuva serôdia, o cereal, o azeite e o vinho, ele o faz baseado na aliança do Sinai, que é uma aliança condicionada à obediência do povo aos mandamentos de Deus. Deus diz, abra sua Bíblia, não para mim, não para você, mas para os filhos de Israel, sob a aliança do Sinai, dizendo que eles teriam as chuvas, eles teriam as primeiras e as últimas chuvas, o cereal, o vinho e o azeite, se, versículo 13, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração. Aqui é muito nobre. Meu irmão, aqui é nobre. Deus fala para o povo de Israel: eu coloquei vocês nessa terra, eu vou cuidar de vocês, darei o pão, darei o cereal, darei o vinho, darei as chuvas, se vocês me amarem, se vocês me obedecerem, se vocês me servirem de todo o vosso coração. Todavia, quando o Cerulo pegou o texto descontextualizado de Joel capítulo 2, ele diz que Deus daria aquelas bênçãos, não em troca da obediência, do amor e do serviço do seu povo, mas ele disse que Deus o faria na troca de uma semente, de uma oferta de R$911, usando um sofisma, dizendo que os números são importantes e que este número 11 deste ano de 2011 é um número importante para Deus, é o ano da supramedida, da medida extra, é um ano que Deus... Ora, e o ano passado não era o ano da bênção? E o ano retrasado não era da bênção? E o ano que vem não será o ano da bênção? Ou será que nunca mais Cerulo voltará ao Brasil com essas ondas de bênçãos forjadas por um coração que, se conhece a Escritura, então mente. E se desconhece a Escritura, não deveria falar daquilo que não conhece.